que fazer quando o desânimo vier? Talvez você chegou nesse vídeo por algum motivo, porque você está desanimado, e aí você está buscando uma solução para vencer o desânimo. Primeiro que eu quero te parabenizar, porque só o fato de você ter vontade de pesquisar sobre o desânimo, de resolver o desânimo, já é uma forma de ânimo. Então, buscar uma solução para um problema que você não sabe muito bem como resolver, já é uma forma de movimento. Então, só a atitude de pesquisar sobre uma coisa que você não consegue fazer sozinha já te garante aí uma autorresponsabilidade, te garante uma capacidade de resolver conflitos maior do que a maioria das pessoas. Então, eu decidi falar sobre isso porque agora eu tô gravando alguns episódios aqui, eu separo um dia da semana para poder gravar os episódios do podcast. E eu confesso que não estava tão animada para gravar. As circunstâncias da vida, os planos que às vezes vão mudando. Acontecem coisas, né? Como todo mundo, acontecem coisas que fogem um pouco do nosso controle. E recentemente aconteceram situações na minha vida, né? Por decisões de outras pessoas que me fizeram redefinir a rota, que me fizeram replanejar algumas coisas na minha vida. E isso de início, né? Quando você não sabe exatamente que você tinha um planejamento e de repente você precisa mudar, você fica ali um pouco perdida e aquilo às vezes dá uma certa desanimada. Nossa, estava indo tão bem, as coisas estavam dando tão certo, por que agora eu vou precisar parar? Por que agora eu vou precisar interromper? E talvez você esteja passando por uma situação como essa. Eu tenho exercitado um pensamento que eu acho que é o que me ajuda a vencer um pouco do desânimo, do que é que eu vou ganhar, né, com isso tudo. O que é que eu vou precisar aprender com isso tudo? Quais são as decisões que às vezes eu estava adiando também, que iriam me ajudar em outros aspectos e que eu estava adiando e que agora eu vou ter que tomar essa decisão porque eu fui forçada, eu fui conduzida a fazer isso. Então, tô falando de mim porque eu estou nesse momento. E a primeira coisa que me ajuda a vencer o desânimo é quando eu tenho um compromisso com alguém. E aí eu vou dizer das pessoas que me cercam, né? Se eu tenho um compromisso com os meus filhos, eu não posso desanimar por conta deles, né? Eu preciso estar bem por eles. Isso me ajuda a voltar. Quando eu desanimo, eu sei que eu tenho um propósito. Então, os meus filhos são um grande propósito para mim. E às vezes eu fico desanimada por um dia, mas eu olho para eles, eu sei que eles precisam de mim, eu sei que eles contam comigo, eu sei que eles confiam em mim e isso me faz voltar a me animar novamente. Outra coisa que me ajuda a vencer o desânimo também é, por exemplo, se eu combino de ir para academia com alguém que tá lá me esperando e eu tenho que cumprir com um horário e eu tenho que ser responsável pela pessoa ter ido, por exemplo, uma personal. Isso também me ajuda a cumprir com aquele, mesmo no dia em que eu não esteja tão bem, eu vá por conta de uma outra pessoa que tá ali precisando que eu esteja animada de um jeito ou de outro. Outra coisa também que me ajuda a vencer o desânimo é saber que o que eu sei, o que eu tenho para ensinar, o que eu tenho para contribuir pode ajudar alguém que pode estar numa situação talvez um pouco pior do que a minha, que pode não ter o conhecimento que eu tenho em determinada situação. E quando eu paro para pensar sobre isso, eu também me sinto na obrigação de vencer o desânimo e de fazer como eu estou fazendo aqui agora. Hoje não era um dia que eu estava com vontade de gravar o podcast. Eu estava aqui tentando falar dos temas de uma forma muito específica, né? E não estava fluindo tão bem, por isso eu decidi falar sobre o meu sentimento, sobre o que está acontecendo comigo. E é também uma forma de ajudar vocês, porque eu sei que muitas pessoas passam por essa situação.
E aí, quando eu parei pra pensar, eu estava aqui sentada, meu Deus, o que que eu vou falar? Não tô com tanta vontade de fazer o episódio hoje. Mas aí veio, nossa, eu tô desanimada, mas por que que eu tô aqui? Não tô tão entusiasmada, não tô tão, né, com uma energia lá em cima pra gravar, como às vezes eu estou. Mas por que que eu tô aqui? Eu tô aqui porque eu fiz um compromisso com vocês, e é mais uma coisa que eh, me faz continuar. Então, ainda que não sejam as melhores circunstâncias, eu tenho um compromisso com vocês. Então, eu falei aqui do meu compromisso com os meus filhos. Eu tenho um compromisso também eh, com o meu marido, com a pessoa que eu escolhi dividir a vida. Então, para mim é muito importante ser melhor para ele. Então, se eu estiver frustrada, desanimada, chateada, eu tento vencer esse sentimento rapidamente, porque eu sei que ele precisa que eu esteja bem. Então, isso também me faz continuar e perseverar no casamento, mesmo quando a gente tem ou enfrenta alguma dificuldade. Eu tenho também, eu tô aqui também por vocês, como eu disse, porque eu fiz o compromisso de estar aqui. Eu me comprometo com a minha personal, eu me comprometo com as pessoas que acreditam no meu trabalho e que mesmo que eu não esteja no melhor dia, eu encontro um argumento dentro de mim que me faz fazer o que precisa ser feito. E talvez, se você está passando por esse momento agora, que está desanimada, e você não esteja enxergando essas coisas, eu te convido a olhar para alguém. Por que olhar para alguém? Porque quando a gente pensa no ser humano, quando a gente pensa em ser melhor para o outro, às vezes a gente não tem a motivação tão grande de ser melhor para a gente mesmo, como a gente tem a motivação de ser melhor para o outro. Por que que isso acontece? Porque todo ser humano quer ser amado. Todo ser humano, de uma certa forma, quer construir boas relações. Porque para mim, vida é relacionamento. Essa história de que você pode ser feliz sozinho, de que importante é você, primeiro você, segundo você, terceiro você, para mim não cola muito. Eu acho que nós precisamos sim das outras pessoas. Nós precisamos ser melhor para as outras pessoas. Nós precisamos que as outras pessoas se sintam felizes com o que a gente é capaz de proporcionar para ela. Nós precisamos desenvolver a nossa melhor versão. Nós precisamos desenvolver as nossas virtudes para que a gente possa atender às necessidades das pessoas e, consequentemente, a gente vai se ajudar. Lembra que eu falei? Eu não estava com vontade de fazer algo por mim, mas quando eu pensei que eu preciso fazer algo por alguém, eu reacendi uma vontade, ou seja, eu preciso fazer, eu preciso estar no mundo para contribuir, eu preciso servir de alguma forma. Tem alguém que está precisando de algo que eu tenho para fazer e isso me motiva. Eu sei que a gente precisa, claro, pensar na gente, a gente precisa, claro, nos amar, né? Além de amar as pessoas, nos amar, a gente precisa se priorizar. Mas, gente, eu acho que esse movimento, ele não pode ser um movimento egoísta. Ele não pode ser um movimento em que você vai precisar pensar só na sua satisfação, naquilo que faz bem para você. E também acho que a gente não deve servir para o outro e fazer as coisas pelo outro querendo receber automaticamente, ou querendo receber em troca, ou querendo receber como carência esse afeto. Entende a diferença? Eu estou ali me forçando para te agradar, para fazer o que você precisa, para você me agradecer, para você me amar, para você gostar de mim. Outra coisa, eu mesmo não estando tanto legal, eu mesmo estando desanimada, eu mesmo triste por algum motivo, eu quero ser melhor para alguém, né? Então eu encontro forças em mim, eu visito lugares em mim que precisam dessa vitalidade para conseguir me posicionar na vida e viver bem a partir do desejo de fazer outra pessoa bem. Então, a diferença de você estar desanimado porque você não está num dia legal, porque aconteceu algo que fugiu do seu controle ali, que vai precisar fazer você mudar a rota, que às vezes você está, sei lá, para as mulheres está de TPM ou está cansada. O desânimo, quando ele vem por esses motivos, ele é um desânimo que eu considero um desânimo saudável, um desânimo que faz parte da vida.
O outro tipo de desânimo é aquele desânimo que você acha que alguém te deve algo, que o mundo te deve algo, que as pessoas te devem algo, que você precisa receber algo. E você está desanimado por frustração de que alguém não te ofereceu aquilo que você precisava. Esse tipo de desânimo não é um desânimo, é uma dor existencial. É algo que você precisa curar mais profundamente, que você precisa, sei lá, corrigir as suas relações do passado, você precisa olhar para aquilo que não tem mais possibilidade de mudar, você precisa parar de ter expectativas. Então, dentro desses dois tipos de desânimo, eu acho que se você conseguir chegar nesse ponto de entender que o teu desânimo, ele ele acontece, mas ele não é capaz de te paralisar, porque você está pensando no melhor, não só para você, mas para outra pessoa, pode ter certeza que você vai vencer isso muito rápido. E é por isso que eu tô aqui. Mas se você entende que o seu desânimo, ele vem do não entender, do não conhecer, de estar com a vida muito bagunçada, a vida da infância, as suas relações do passado muito desorganizadas, então não é desânimo. Não é desânimo, é algo mais profundo que você precisa descobrir e entender. Eu hoje, né, quando eu faço o podcast, quando eu venho aqui gravar para vocês, quando eu venho aqui contribuir com esses pensamentos com vocês, e que eu entendo que eu não tô num dia legal, que eu faço mesmo assim, eu venho para contribuir e não para receber. Em muitos momentos eu posso vir para receber a curtida, receber o comentário, receber a inscrição. Inclusive, se você não se inscreveu ainda, se inscreve aí no canal. Eu também estou aqui para receber, mas antes de receber, eu estou contribuindo, eu estou oferecendo, entende? E se eu tiver focado em ter, sei lá, uma quantidade de visualizações para poder continuar com esse projeto e eu não tiver essas visualizações, eu vou desistir, porque eu estou focada só em receber. Eu quero ter mais por algum motivo, porque eu quero me sentir amada, respeitada. Então eu estou ali o tempo inteiro querendo mais views, mais curtidas. E eu sei que esse processo da construção do canal é um processo lento, é um processo que eu não sei exatamente o momento em que esses vídeos vão alcançar as pessoas que precisam ser alcançadas, mas eu tô fazendo porque tem um sentido maior por trás disso aqui. E mesmo no dia que eu não tô tão bem, eu preciso vir e cumprir com o meu compromisso, com o compromisso que eu fiz com vocês desde o início. Então, que bom que o meu desânimo não foi capaz de me tirar desse momento aqui. Que bom que eu persisti, né? E que esse vídeo possa alcançar você, possa trazer alguma reflexão importante para você e que possa fazer também sentido na sua vida, tá bom? Então, se tá desanimado, parabéns, porque você chegou nesse vídeo aqui não por causa do desânimo, mas por causa da vontade de vencer o desânimo. E é isso que importa. A vontade de vencer o desânimo para melhorar para você e para quem está ao seu redor é um sinal de que você está no caminho certo, tá bom? Um beijo grande no seu coração. Acompanhe os outros vídeos aqui no canal. E não desanime, continue acreditando que eu vou estar aqui todas terças e quintas, não sei como, mas estarei. E não se esqueça, ordene a sua vida.